Gente, agora nós vamos começar os exercícios de aplicações das leis de Newton, né? A gente vai começar com um exercício aqui que é muito clássico. Clássico no sentido de que em qualquer livro, texto que vocês peguem, vai ter um exercício de bloco deslizante e bloco pendente, né? Tão comum quanto os exercícios de plano inclinado, por exemplo, né? Esse exercício nos diz o seguinte: a figura mostra um bloco D, que é o bloco deslizante, né? Esse bloco D tem uma massa de 3,3 quilogramas, ok? O bloco está livre para se mover ao longo de uma superfície horizontal, né? Essa superfície é sem atrito, ok? Então não vai aparecer força de atrito ainda. E está ligado por uma corda que passa por uma polia, né? Também sem atrito. E está preso a um segundo bloco P, né? Então vai ser bloco deslizante e bloco pendente. E a massa desse bloco P vale, deixa eu achar ali, 2,1 quilogramas. Ok? As massas da corda e da polia são desprezíveis, ok? Então as únicas massas que nós temos nesse sistema é a massa do bloco deslizante e a massa do bloco pendente. Então, enquanto esse bloco desce, o bloco D acelera para a direita, né? Então, nós temos o bloco deslizante se deslocando aqui horizontalmente para a direita e o bloco pendente se deslocando verticalmente para baixo, ok? Aí o exercício nos pede para determinar, na letra A aceleração do bloco deslizante, na letra B, a aceleração do bloco pendente, né? Quero saber quanto vale essa aceleração aqui e essa aceleração, né? E na letra C, a tensão na corda. Ok? Então é isso que a gente tem que determinar. Para a gente começar a resolução desse exercício, vamos fazer o diagrama de corpo livre para cada um dos corpos, né? Como vocês sabem, o diagrama de corpo livre é quando a gente desenha para cada um dos corpos do nosso sistema todas as forças que estão envolvidas nesse movimento, né? Vamos começar pelo bloco deslizante. O bloco deslizante tem massa, certo? Todo corpo que possui massa atua sobre ele uma força gravitacional, também chamada de força-peso, eu vou chamar de PD, que é a força-peso do bloco D, ok? Deixa eu tirar esse vetor aceleração daqui, pôr ele mais para o ladinho, só para não atrapalhar nosso diagrama, né? Como o bloco D está sobre uma superfície, existe também uma força normal. Lembrando, a força normal é sempre perpendicular à superfície sobre a qual o corpo estiver em cima. O que mais que tem aqui? Esse corpo deslizante, esse bloco deslizante, está sendo puxado por uma corda. Então, existe aqui uma força de tração. Normalmente, a gente chama de força de tração, ou quando a gente quer saber o módulo dela, a gente chama de tensão. Ok? Mas tanto faz, tração, tensão é a mesma coisa, tá? Essas são as forças que atuam sobre o bloco deslizante. Não existe força de atrito, né? Porque o exercício me garante que essa superfície é uma superfície sem atrito. Então, só existem 3 forças atuando sobre o bloco deslizante, beleza? Sobre o bloco pendente. O bloco pendente não está sobre nenhuma superfície, então não existe força normal, ok? Não existe também atrito entre a corda e a polia. Não existe força de atrito aqui. O que nós temos? A força-peso do bloco pendente, que eu vou chamar de PP, né? Porque ele tem massa, se tem massa, tem peso. E aqui ele também está pendurado por uma corda. E existe uma força de tração, ok? Por se tratar da mesma corda, essa força de tração aqui
e essa força de tração aqui tem o mesmo módulo, né? O que muda nesses vetores é a orientação, mas o módulo, ou seja, a intensidade com que essa corda está puxando o bloco deslizante e segurando o bloco pendente é a mesma, ok? Por isso que eu nem coloquei subíndice aqui nessas forças, beleza? Então vamos ver, vamos fazer o somatório das forças para cada um dos blocos. Vamos lá. Então primeiro aqui, para o bloco deslizante. Bom, no eixo Y, nós não temos aceleração. Como que eu sei que a gente não tem aceleração? Porque não está tendo movimento aqui em Y. Isso quer dizer que a força normal e a força peso de D estão equilibradas. Então, o somatório das forças em Y é zero, porque a aceleração nesse eixo é zero. Quem que está em Y para o bloco deslizante? A força normal menos o peso de D, que é a massa de D vezes a aceleração gravitacional. Isso é igual a zero. Se eu tenho M, a normal, menos o peso de D igual a zero, quer dizer que a normal aqui vale o peso de D. Elas estão equilibradas. Ok? Em exercícios que não tem força de atrito, gente, é muito difícil a gente precisar dessa informação, ok? Quando a força de atrito aparecer, a gente vai precisar, porque a força de atrito, a gente vai ver, depende do módulo da força normal, ok? Por enquanto, a gente não vai utilizar, mas eu já vou fazendo esse somatório mesmo assim para a gente se acostumando com isso. Esse é o somatório das forças em Y para o bloco deslizante. Vamos fazer o somatório das forças em X para esse bloco. O somatório das forças em X vai depender da massa do bloco vezes a aceleração do bloco, porque nesse caso a gente tem uma aceleração horizontal. Então vai ser a massa de D vezes a aceleração de D. Ok? Vou até chamar de A de D aqui. Certo? Quais forças eu tenho horizontalmente aqui? Somente a força de tração. MD vezes A de D. Vamos separar essa equaçãozinha aqui, que a gente vai precisar dela. Vamos lá. Chamar ela de 1. Agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que para o bloco pendente. Então, vamos fazer a análise para o bloco pendente. Beleza? O bloco pendente não vai ter forças em X, então eu nem preciso fazer o somatório das forças em X, ok? Ele só tem forças no eixo Y. Então, o que eu tenho? O somatório das forças em Y vai valer a massa do bloco pendente vezes a aceleração desse bloco. Mas veja, a aceleração desse bloco está no sentido negativo de Y. Então, aparece aqui um menos. Menos a massa do bloco pendente vezes a aceleração do bloco pendente. Quais as forças que atuam sobre o bloco pendente em Y? Temos a tração menos o peso de P, que vai ser a massa do bloco pendente vezes a aceleração gravitacional. Isso é igual a menos MP AP. Massa do bloco pendente vezes a aceleração do bloco pendente. Vou isolar a força de tração aqui, Então, esse termo negativo passa para lá positivo. Fico com MPG, que é o peso do bloco, menos MPAP. Ok? O que nós temos aqui? Uma outra relação
com a força de tração. E a gente viu que a força de tração, né, para o bloco pendente e para o bloco deslizante tem exatamente o mesmo módulo, né? Esse T aqui é igual a esse T aqui, né? Já que a gente está falando de módulo. Então, o que eu vou fazer para determinar a aceleração? Vou igualar a equação 1 à equação 2, ok? E percebam, se eu estou falando do mesmo sistema, né? Enquanto o bloco deslizante acelera para a direita, o bloco pendente acelera para baixo. Então, as acelerações também são as mesmas, né? A mesma aceleração que o bloco deslizante tem, o bloco pendente tem. A diferença é que a aceleração do bloco deslizante é horizontal para a direita e do bloco pendente é vertical para baixo. Mas o módulo dessas acelerações é igual. Mesma coisa da força-tração, né? Então, esses subíndices aqui, ó, podem sumir da nossa resolução, porque se tratam das mesmas acelerações, né? É o mesmo módulo de aceleração, não é o mesmo vetor, porque a orientação muda, mas o módulo é mesmo, beleza? Então, eu vou igualar as equações 1 e 2 para determinar o módulo da aceleração. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, para resolver a letra A, eu vou igualar a equação 1, resultante do somatório das forças em X para o bloco deslizante, e a equação 2, que é resultante do somatório das forças em Y do bloco pendente, né? Nós temos da equação 1, a tração era a massa do bloco deslizante vezes a aceleração, certo? E da equação 2, a tração é a massa do bloco pendente vezes a aceleração gravitacional menos a massa do bloco pendente vezes a aceleração do sistema, ok? Eu preciso encontrar A, certo? Então, vou passar esse termo para cá, vai ficar MdA mais MPA igual a MPG. Colocando esse A em evidência, né, sobraria aqui entre parênteses MD mais MP. Isso aqui vai passar para lá, dividindo, ok? MD mais MP. Então, nós temos massa do bloco pendente, 2,1, vezes a aceleração gravitacional, 9,81, sobre massa do bloco deslizante, mais massa do bloco pendente. Não? Resolvendo isso aqui, nós chegamos a uma aceleração, deixa eu achar aqui, de 3,82 metros por segundo. Ao quadrado, né? Isso aqui é aceleração. Acabou a letra A ou a letra B? Não. Por quê? Eu quero saber a aceleração do bloco deslizante e a aceleração do bloco pendente. A aceleração é uma grandeza vetorial. Né? O que significa ser uma grandeza vetorial? Que ela precisa, além do módulo, que foi o que a gente calculou, da orientação. Então, eu tenho, para a letra A, eu tenho a aceleração do bloco deslizante é 3,82 metros por segundo ao quadrado, horizontal para a direita. Tem uma orientação, um módulo, 3,82, uma direção horizontal e um sentido para a direita. E a mesma coisa para a letra B, que é a aceleração do bloco pendente. A aceleração do bloco pendente também vale 3,82 metros por segundo ao quadrado, mas ela é vertical para baixo. Tem um módulo
tem uma orientação e tem um sentido. Ok? Essas são as respostas desse exercício para a letra A e para a letra B. Beleza? Para a letra C, agora ficou fácil, né? Porque a letra C me pede a força de tração, o módulo, né, dessa tensão. Aí eu tinha duas equações, uma que dependia somente da massa do bloco deslizante e da aceleração do sistema, e aquela equaçãozinha 2, que depende da massa do bloco pendente, da aceleração gravitacional e da aceleração do sistema. Qualquer uma das duas, a gente chega no mesmo resultado, né? Então, usando a equação 1, a gente tem que T é igual a massa do bloco deslizante vezes o módulo da aceleração do sistema. Isso aqui vai ser 3,3 vezes essa aceleração que a gente acabou de calcular. Então, a tração vai ser de 12,6 newtons. Ok? Lembrando que newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Ok? Facinho demais, né? Já voltamos para mais um.